Continuando a nossa aula aí sobre termometria, todo termômetro ele possui uma escala termométrica. E o que é uma escala termométrica? É um conjunto de valores numéricos onde cada um desses valores representa uma temperatura. Então, se a gente pegar um termômetro clínico normal, que não seja aquele digital, tem um conjunto de números ali, ó, na parte externa ali do tubo dele, e esse conjunto numérico, ele é uma escala termométrica onde cada um daqueles números, 35, 36, 42, representa uma temperatura. Como nós já comentamos, a temperatura normal para o corpo humano é 36 graus Celsius, gira em torno disso. Hoje, nos termômetros atuais, existem três escalas, prevaleceram três escalas termométricas usadas, né? Inúmeros termômetros foram criados, inúmeras escalas foram colocadas por vários físicos, vários cientistas que construíram seus termômetros. Dentre todos esses aí, hoje prevalecem três, sendo que uma é mais usada atualmente no mundo. Então nós temos aí a escala Celsius, criada pelo físico Anders Celsius, que era sueco, ele era um astrônomo, resolveu fazer um termômetro, construir um termômetro, colocou uma escala de medição de temperatura. E essa escala Celsius hoje, pela sua simplicidade, ela é usada em quase todos os países do mundo. A escala Fahrenheit, do Gabriel Daniel Fahrenheit, um físico alemão, que ele criou, né? Ela só é usada, foi criada antes, né? Foi uma das primeiras escalas criadas aí, e ela é usada mais nos países de língua inglesa, como os Estados Unidos, por exemplo. E a escala Kelvin, criada, né, colocada pelo Lord Kelvin, cujo nome é William Thomson, físico brilhante, um pouquinho mais recente do que os outros, e ela é a escala oficial do Sistema Internacional de Unidades, tá? A escala Celsius ela é aceita, mas não é a escala oficial. Bom, nós vamos representar as escalas aqui o seguinte. Nós temos aqui a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin. A Celsius é representada por um C maiúsculo, a Fahrenheit por um F maiúsculo e a Kelvin por um K maiúsculo. Toda escala ela tem dois valores de referência. Não que seja a menor e a maior temperatura. A escala, o primeiro ponto de referência, ele é baseado na temperatura do gelo. Ponto de gelo da água, a nível do mar, sob pressão atmosférica, pressão do ar normal. Ao nível do mar, a temperatura do gelo é a mesma em qualquer lugar do mundo. E o segundo ponto de referência é o ponto de vapor, é o ponto da água fervendo, tá? E essas duas temperaturas vão ser analisadas em todas as escalas. Então, o que o Celsius fez? O Celsius construiu um termômetro, colocou uma numeração, que é uma escala, colocou o termômetro dele em contato com o gelo e deixou, o termômetro deve ser colocado em torno de 5 minutos em contato com o corpo até que ele entre em equilíbrio com o corpo. O que é entrar em equilíbrio? Atingir a mesma temperatura do corpo. E observando, o Celsius observou que para o gelo, o termômetro dele indicou a temperatura de 0 graus, que foi chamado de 0 graus Celsius. Colocando o termômetro dele em contato com a água fervendo, ele observou, depois lá dos 5 minutos, que a temperatura para a água fervendo no termômetro dele era de 100 graus Celsius. Bom, 0 não é a menor temperatura na escala Celsius. Abaixo de 0 nós temos valores negativos de temperatura. Aqui no Brasil, por exemplo, lá no sul, nesse inverno, atingiu valores negativos em laboratórios, nos países, lá no polo, na Antártica, no polo Ártico, chegam a temperaturas de menos 70 graus Celsius ou mais. Pode chegar a mais. 100 graus Celsius não é a maior temperatura. Aliás, nós não conhecemos qual que é a maior temperatura. As estrelas podem indicar milhões de graus Celsius. Não conhecemos. Nós conhecemos a menor temperatura e não a maior. Bom, aí o Fahrenheit também construiu o seu termômetro, colocou uma escala lá no seu termômetro, uma numeração, porém é o seguinte, o Celsius era sueco, o Fahrenheit era alemão, em países diferentes. O Celsius colocou uma numeração no termômetro dele com um determinado espaçamento. O que o Fahrenheit fez? O Fahrenheit também colocou uma numeração com um espaçamento menor entre um número e outro. A diferença que é importante entender é isso. Enquanto o Celsius colocou os números dele um pouquinho mais afastados um do outro, o Fahrenheit, que fez a escala dele do jeito dele lá, ele colocou os números mais pertinho um dos outros. E o que aconteceu com isso? Quando o Fahrenheit colocou o termômetro dele, do mesmo jeito lá, dentro do gelo, em fusão, gelo em processo de derretimento ao nível do mar, o termômetro Fahrenheit mediu 32 graus, foi chamado 32 graus Fahrenheit. Por que isso acontece? Como o espaçamento da escala dele é menor, coube mais números.
Já para a água fervendo, o termômetro do Fahrenheit indicou 212 graus Fahrenheit. Então, olha, ambos mediram a temperatura do gelo, ambos mediram a temperatura da água fervendo. Por que deu valores diferentes? Por causa do espaçamento, que na Fahrenheit, escala Fahrenheit é menor e na escala Celsius é maior. Abaixo de 32 graus Fahrenheit, nós temos, vai chegando até o zero e temos temperaturas negativas. Acima de 212, nós temos temperaturas infinitas, que não sabemos também qual que é a maior. Muito bem, então é importante lembrar que a diferença de números para a temperatura do gelo e temperatura da água fervendo, que é a temperatura de vapor da água, é diferente por conta do espaçamento entre os números numa escala e na outra. Já o Kelvin, né, foi um físico brilhante que na época dele, ele previu, foi ele quem previu que a menor temperatura que poderia chegar um corpo seria menos 273,15 graus Celsius. Eu só aproximei aqui, como muitos livros fazem, para 273 negativo. Essa hoje é considerada a menor temperatura e que não foi atingida. Né? Em laboratório já chegou em menos 272 graus, 9 ou 8 graus, mas no menos 273,15 ainda não se chegou. A custos altíssimos com materiais de isolamentos altíssimos. Não existe naturalmente essa temperatura aqui na Terra. Então, o Kelvin quem previu essa temperatura. E o Kelvin fez o seguinte, ele deu uma jogada que eu vou depois explicar o porquê. Ele usou essa menor temperatura na escala Celsius para o ponto de gelo dele, na escala dele. Ou seja, na escala Kelvin, a temperatura do gelo é 273 Kelvin. Não se usa falar 273 graus Kelvin. Não que vou colocar errado. O sistema internacional não adota. Então, o Kelvin queria construir uma escala que tivesse o mesmo espaçamento da escala Celsius, que já era muito usada. Então, ele fez o seguinte, eu vou pegar a menor temperatura conhecida, provavelmente conhecida, porém positiva, e na minha escala, essa temperatura 273 Kelvin vai ser a temperatura do gelo. E como ele queria uma escala com a mesma divisão da Celsius, entre 0 e 100, que a diferença entre a temperatura do gelo e a temperatura da água fervendo, existe 100 graus de diferença. Aí ele fez o seguinte, ele também queria colocar 100 graus de diferença, então ele jogou mais 100. Então, a temperatura da escala Kelvin é 373 Kelvin, da água fervendo. Desta forma, a escala Kelvin ficou com o mesmo espaçamento da escala Celsius. E dessa forma, se nós observarmos, a temperatura vai descendo até chegar no zero, que eu vou chamar não de de 0 Kelvin. Mas observe o seguinte, por que o Kelvin fez isso? Se nós analisarmos na escala Celsius, entre 0 e menos 273, caiu 273 graus Celsius, desceu, diminuiu. Se nós analisarmos a escala Kelvin, de 273 até 0, caiu também 273 graus, ou seja, tem a mesma divisão. Mas então, nós temos que observar o seguinte, como aqui caiu 273 e aqui também, o 0 na escala Kelvin é a menor temperatura. E o Kelvin fez isso porque ele queria uma escala onde não tivesse temperaturas negativas. Então, na escala Kelvin não existe temperatura negativa, por isso que ela é chamada de escala absoluta. Então, essa foi a jogada do Kelvin. Então, vamos recordar. Escala Celsius, ponto de gelo 0 e ponto de vapor 100 graus Celsius. Escala Fahrenheit, ponto de gelo 32 graus Fahrenheit, da água fervendo ao ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. Escala Kelvin, ponto de gelo, 273 Kelvin, 373 para a água fervendo. Não conhecemos em nenhuma escala a maior temperatura. Conhecemos a menor temperatura, que na escala Celsius é menos 273,15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, isso corresponde a menos 459,4 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, a 0 Kelvin. E não existe temperatura negativa na escala Kelvin. E isso é uma pegadinha que às vezes aparece em muitos exercícios, tá certo?